Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, de produção textual, nós vamos fazer a leitura, a análise e a correção das atividades referentes ao texto Confira relato de viagem de leitor da Haga pela Europa. Lembrando que o gênero textual que nós estamos trabalhando agora é o relato de viagem, quando alguém viaja, vai em algum lugar interessante, algum lugar importante, vive algo marcante e relevante, faz o relato, nos conta como foi, o que ele viu, o que ele vivenciou, o que de diferente ele conheceu, enfim, o relato de viagem aí vem nos trazer informações interessantes a respeito do lugar e dos demais temas e assuntos sobre alguma viagem, tá bom? É um gênero textual bem divertido, bem tranquilo, como nós já podemos ver, nós já trabalhamos alguns. E quando nós não conhecemos o lugar, é uma oportunidade de conhecê-lo, mesmo sem ir até lá, tá bom? Então vamos lá, é lá do livro de Gênero, Leitura e Análise, páginas 44 a 47. Confira relato de viagem de leitor da Haga pela Europa. Francisco Porcaro já havia escrito no site da Haga há pouco tempo, contando sua viagem por Cuba. Em 2009, decidi fazer algo diferente no carnaval. Ao invés de ir para as tradicionais festas no interior de Minas, peguei minhas malas e fui encontrar com meu primo que está morando em Portugal. Felipe é o seu nome. Ele mora na cidade do Porto, onde divide um apartamento com mais 2 pessoas. Uma portuguesa de uma cidade pequena que foi estudar na capital e um outro brasileiro. A cidade do Porto é uma cidade muito antiga e até hoje preserva sua arquitetura e suas tradicionais vinícolas. A turma de portugueses, que é amiga do meu primo, é muito animada e, ao contrário do que todos pensam, não são nada bobos. Pelo contrário, são até bem malandros. Todos nós nos divertimos muito lá em Porto, que é uma cidade muito parecida com Ouro Preto em alguns pontos. As duas são cidades históricas e, ao mesmo tempo, cidades universitárias, com gente de todo lugar. Contudo, nosso plano não era ficar apenas curtindo em Porto, já que tínhamos toda a Europa para explorar. Como o tempo era curto, apenas 2 semanas, tínhamos que planejar um roteiro com as coisas que tínhamos mais vontade de ver. O primeiro destino, depois de Porto, foi a Itália, terra da pizza e do Super Mario. Fomos às cidades de Pisa e Roma. Fizemos alguns passeios turísticos tradicionais, nada que vale a pena descrever. Como nossa família saiu da Itália para o Brasil há mais de um século, decidimos fazer uma viagem de trem para a cidade de nossos antepassados. Saímos de Roma por volta das 22 horas e chegamos em uma outra estação pela manhã, onde tomamos um café e seguimos até Cosenza, capital da província com o mesmo nome. Tiramos um dia para conhecer a cidade e na manhã seguinte fomos para Rovito, uma vila de 2.500 habitantes, de onde nossa família saiu. Parecia que eu estava em um filme de máfia. Era a roça italiana mesmo. Lá ninguém fala inglês, apenas um dialeto derivado do italiano que até pessoas de Roma têm dificuldade de entender. Como eu e meu primo não falávamos italiano, podemos dizer que a comunicação foi quase à base de grunhidos. Mas algumas pessoas conseguiram entender a língua que inventamos, que era uma mistura de portunhol com palavras que íamos aprendendo em italiano. Em Rovito, conseguimos diversos documentos de que precisávamos para obter cidadania dupla, além de conhecer uma parte da história de nossa família. Quando pegamos o ônibus de volta para Cosenza, nos sentimos realizados, conseguimos tudo o que estávamos procurando. De Cosenza pegamos um trem de volta para Roma e depois um avião para a Bélgica, onde passamos apenas uma noite.
Não estava entendendo por que meu primo fazia questão de fazermos escala na Bélgica. Chegando lá, ficou claro, a capital Bruxelas parecia um grande desfile de moda. Todas as mulheres eram modelos altas, loiras e lindas. Contudo, já tínhamos decidido qual caminho iríamos seguir. Pegamos nossa mala e fomos para Amsterdã. A Holanda é muito famosa por seus canais e planejamento urbano. Decidimos pedir informações. Vi um homem passando e o chamei. Ele veio andando em minha direção, com passos rápidos. Tropicou na calçada e quase caiu em cima de umas bicicletas. Ele balbuciou algumas palavras e foi embora. Andamos um pouco e decidimos tentar de novo. Perguntei para um rapaz onde eu estava. Ele olhou em minha direção com cara de assustado e disse em inglês com sotaque de algum lugar: "Eu nem sei onde eu estou." Olhei para a cara do meu primo e pensamos juntos: tá difícil, mas vamos seguindo. Na mesma hora, um senhor abriu a porta para sair de um motel que estava do nosso lado. Era uma porta com um lance de escada embaixo, com um pouco mais de 1 metro de altura do solo. Não sei direito o que aconteceu. Foi só chamar o senhor que ele simplesmente esqueceu-se da escada. Acho que a única forma de descrever é um pulo de ponta, aterrissando de cara no chão. Foi o pior tombo que já vi em minha vida. Achei que a cara do sujeito ia ficar que nem queijo ralado. Até tentamos ajudar, mas acho que ele estava tão bêbado que nem sentiu muita dor. Ele apenas rolou para o lado, se levantou com dificuldade, mas sozinho. Certificou-se que sua garrafa de uísque não tinha quebrado. Virou as costas e foi embora falando que estava lá a trabalho. Nessas horas é melhor desistir e achar o lugar por conta própria. Depois de algum tempo, chegamos ao albergue. Já era noite e queríamos sair. 5 minutos depois, estávamos na rua. Fomos para um dos famosos coffee shops só para conhecer a cultura local. Algumas horas e várias risadas depois, decidimos ir embora do local. Não me lembro de muita coisa que rolou por lá. No dia seguinte, passamos em alguns museus da cidade e no meio tempo aproveitamos para ir a uma loja de piercings e tatus para levar alguma lembrança de Amsterdã. Vamos lá para a correção das nossas atividades. 1. Por que você acha que o autor fez a seguinte afirmação? E ao contrário do que todos pensam, não são nada bobos. Pessoal, com certeza vocês já ouviram as chamadas piadas de português, né? Nós, infelizmente, temos uma cultura aí de fazer chacota, de curtir, de fazer piada sobre os portugueses, né? Os lusos, os lusitanos. Nós temos aí essa cultura de fazer graça, né? De chamarmos aí o português de bobo, de burro, enfim. Então, essa afirmação vem justamente disso. Ao contrário do que todos pensam, não são nada bobos, ok? Aí nós temos a resposta, o gabarito. Porque os portugueses são alvo de diversas anedotas que questionam sua inteligência. 2. Por que será que, na opinião do autor, não havia nada que valesse a pena descrever nos passeios que fez a Roma e a Pisa? Vamos lá. Ele falou isso, né? O autor, ele mencionou isso porque esses lugares já são muito batidos, muito conhecidos. E no relato de viagem, o autor ele sempre quer trazer algo novo, algo diferente, algo que as pessoas leiam e achem interessante, que vale a pena, tá bom? Então, foi por conta disso. O gabarito diz o seguinte: porque nessas cidades, ele e seus amigos fizeram passeios turísticos tradicionais. Provavelmente visitaram lugares muito conhecidos por todos. Então já são lugares conhecidos, certo? Não
não viram nada que valesse a pena descrever, porque o que eles viram já foi muito descrito, já foi muito falado e comentado. 3. O que o autor do relato costuma fazer no carnaval? Ele diz que ia para o interior de Minas, né? Ele trocou esse costume para ir para a Europa. Então, ele costuma ir às tradicionais festas do interior de Minas. 4. Como a Itália é descrita no relato? Bem, a Itália ela é descrita lá como a terra da pizza e do Super Mario. Nós conhecemos a Itália, justamente, nós sabemos aí que há uma forte questão da culinária em relação à Itália, né? Então, nós conhecemos como a cidade da pizza, a cidade das massas, né? Então, ele faz referência aí à Itália como a cidade das pizzas e do Super Mario. Isso pode ser uma informação nova a respeito da Itália. Você sabia que lá é a terra do Super Mario? Conhecemos aí essa parte da Itália, essa curiosidade da Itália a partir de um relato de viagem. Observe então como é importante o relato de viagem para o enriquecimento cultural nosso, para nós conhecermos outros lugares, as origens, conhecermos a cultura, né, mesmo sem lá estar. Vamos agora para a próxima página, a próxima parte, né, na mesma página 47. 5. Por que Felipe fazia questão de passar pela Bélgica? Felipe, primo do autor do texto, né? Porque a capital Bruxelas tinha belas mulheres, então Felipe gostava de passar pela Bélgica por isso. 6. Tanto em textos narrativos quanto nos relatos, é muito comum a utilização de palavras e expressões que indiquem a passagem do tempo. Pensando nisso, transcreva dos 2 últimos parágrafos os termos empregados com essa finalidade. Então, vamos lá. Nós devemos tirar do texto expressões, utilização de palavras e expressões que indiquem a passagem do tempo, que são depois de algum tempo, já era noite, 5 minutos depois, algumas horas e várias risadas depois, no dia seguinte. São expressões, pessoal, que fazem referência à passagem do tempo, certo? Depois de algum tempo, ou seja, percorreu-se um tempo, já era noite, então o dia acabou, 5 minutos depois, algumas horas e várias risadas depois e no dia seguinte. Nós temos que saber identificar esses termos aí dos textos que nós lemos, porque eles nos indicam algo, nos indicam a passagem do tempo, assim como nós temos termos que nos indicam lugares, certo? Então é importante nós fazermos a leitura do texto prestando atenção nisso, tá bom? Para nós fazermos uma interpretação completa do texto. No conteúdo, na matéria, né, de produção textual, nós não trabalhamos apenas a questão da escrita, da produção, mas sim da leitura, análise e interpretação. Observem o nome do livro de vocês: Gênero, Leitura e Análise. Nós trabalhamos com gêneros textuais, relato de viagem, um deles, né? A leitura, nós devemos fazer a leitura e a análise, para a partir daí nós fazermos a interpretação, nós entendermos aquilo que o texto está nos dizendo, porque os textos eles têm intenções comunicativas. Nós já vimos isso, que o texto ele tem uma unidade comunicativa, tá bom? Então é isso, nós terminamos aqui a correção das nossas atividades aí do livro de Gênero, Leitura e Análise. Lembrando que para amanhã vocês têm a tarefinha de língua portuguesa sobre substantivos, né? Nós revisamos aí ontem o conteúdo substantivo e para amanhã vocês têm a atividade. Se vocês tiverem dúvidas a respeito aí dessa atividade, vocês devem me procurar no plantão hoje, tá bom? Porque amanhã vocês já me apresentam a tarefa feita, ok? Então, um beijo, um abraço, até a próxima aula.